Jaqueline, enquanto nossos alunos aí, eles vão se retirando ali, foi falado muito sobre autoconhecimento, né? E a minha pergunta é justamente essa: como que o autoconhecimento e essa escuta pode ajudar na prevenção? Certo. Eu acredito que tudo começa pelo autoconhecimento. Eu trabalho dentro de uma metodologia que une a inteligência bíblica, a terapia, o desenvolvimento humano. Meu público é 100% cristão. Eu trabalho em significação de trauma com o público cristão. E o que a gente percebe é que ao longo do tempo do cristão, a gente vai criando uma performance. E essa performance ela não condiz com a essência. Então todo mundo fica muito preocupado com o rótulo, com o parecer, com o que o outro pensa, se encaixar no grupo, se encaixar no conjunto de regras, no conjunto de um sistema, e a pessoa se perde da sua própria identidade. E quando você se perde da sua própria identidade, eu até postei um stories agora, e tem coisa que eu penso depois que faz sentido. Agora faz sentido, porque eu coloquei aquela frase, sabe aquelas frases que vem não é do nada, vem de Deus, assim, né? E eu coloquei uma frase assim: não tente cobrar de você acima do que você pode dar conta. Porque às vezes a gente se cobra coisas muito mais do que a gente se dá conta. Então o que eu recebo, por exemplo, de pessoas, assim como a igreja também é um portal de cura, com líderes que curam, que têm a visão de cura, que eu recebo, pastor, de pessoas que têm enfrentado abuso religioso, que estão doentes por causa da igreja. E aí tem que voltar tudo ao autoconhecimento de novo, porque elas moldaram a sua vida, moldaram a sua forma de ser em cima de uma demanda, não em cima do que é. Então, por isso que eu falo, pessoas te curam, pessoas te adoecem, mas também são pessoas que te curam. Então, agora, se você permanece em lugares ou em ambientes, como por exemplo, como que vai ensinar sobre não suicídio em uma mulher, um homem que está no relacionamento abusivo, mantendo dentro daquele lugar abusivo? Não existe forma. Por isso que a visão ela precisa ser bem ampla no autoconhecimento, que não é o que eu estou fazendo aqui pelo outro, é o que eu estou fazendo aqui por mim. Então, uma das coisas que o cristão, por exemplo, errou muito e erra até hoje, é priorizar o próximo. Parece ruim essa frase, né? Mas é verdade. Por quê? Porque a gente não ama a gente, mas a gente quer servir o próximo. E isso não é amor. Quando eu amo o próximo, mas eu falo que eu não me amo, não é amor. É dependência afetiva. Agora, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu me amo. E a forma como eu me cuido, igual está no livro de Efésios 5, né? Conforme o homem se ama, ele cuida da mulher, né? Conforme eu me amo, eu também vou amar o meu próximo, aí sim. Então, se você só ama só você, através do agora o autoconhecimento, porque tem um autoconhecimento mudando, sendo empregado. É eu acima de tudo. Então, não é assim. O autoconhecimento para o cristão, ele precisa ser com pauta na identidade de Cristo em nós, forjados a essa imagem e semelhança. Então, eu não posso querer ser eu por cima do próximo. Aí é orgulho, é egoísmo. Mas agora o amor em prioridade, cumprindo o mandamento, eu amo a Deus, eu me amo, e aí eu amo o próximo. Quando está invertido, eu moldo a minha vida, eu construo a minha vida naquilo que a Bíblia chama que é construir na areia. O que é a areia na simbologia? Pessoas. Eu construo com base na comparação da vida do outro. Eu compro meu carro que o outro tem. Eu construo a minha identidade que o outro é. Eu corto meu cabelo que o outro cortou. Então eu construo a minha vida na rocha, ou seja, a identidade minha, que eu quero. Então nós não sabemos usar não. As feridas emocionais estão aí para dizer que a gente não sabe colocar limite. Então o fato, e eu digo porque quando eu fiz missões, pastoreei também, eu fiz muita coisa, deixei muitas coisas acontecerem em nome de Jesus, e não era Jesus pedindo para mim, era a minha dependência, era a minha ferida emocional. Não colocar limite para uma pessoa, mas era o medo da pessoa me rejeitar. Não dizer não, mas era o medo do abandono, então eram as minhas feridas. Então, quando a falta do conhecimento, você não conhece as suas dores, não conhece os seus traumas,
não acolhe a sua vulnerabilidade, que é uma coisa que todo mundo quer ser forte. O Instagram, a vida instagramada não é essa. Tem que ser perfeito. Não, a gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Né? Nós somos seres em evolução. Hoje a gente quer ser um pouquinho melhor que ontem, mas melhor que eu mesmo, não melhor que o outro. Então, o autoconhecimento tem a ver com que você não seja melhor que ninguém ou não seja perfeito, mas tem a ver com você olhar a sua sombra e a sua luz. Não rejeitar a sua sombra. Acolher, integrar a sua sombra. Porque Deus não rejeita. Quando Deus olha para o apóstolo Paulo queria rejeitar a sua vulnerabilidade. Ele queria rejeitar seu ponto fraco. Ele queria rejeitar a sua fraqueza. Deus disse, essa fraqueza equilibra com orgulho. Essa fraqueza equilibra a sua identidade, para você não querer ser maior que outra pessoa. Então é o seguinte, às vezes a nossa fraqueza eu não posso rejeitar. Por isso eu digo, toda cura começa na aceitação. Quando eu integro a minha sombra, então eu consigo buscar um psiquiatra entendendo que não é para o é para melhora. Eu consigo tomar um remédio, eu tento tomar remédio, não vai para o inferno. Pelo contrário, salvo as minhas conexões neurais, que devido ao estímulo grande e longo de um trauma, de uma dor, minha mente não consegue mais fazer conexão. Eu consigo buscar uma psicóloga, ter um laudo, não usar laudos e diagnóstico como muleta, mas usar o laudo e diagnóstico como acolhimento da vulnerabilidade, se aplicar com isso. Creio que seja isso. Ótimo, muito obrigado.